Veja você na TV, a TV é você, o amor pela cidade. Uma televisão comunitária, uma televisão que só faz o bem, uma televisão que tem uma retaguarda muito grande. Eu não me canso de dizer, de um jovem que começou comigo como mirim, hoje é um baluarte da comunicação, João Carlos Pinto. E através dele nós vamos valorizar a televisão. Valorizar Fernando Mauro Tressa. Fernando Mauro Tressa é o presidente da Associação das Televisões do Estado de São Paulo e da ABSECOM, presidente das televisões do Brasil. E o Fernando Mauro Tressa, doutor Fernando Mauro Tressa, é candidato ao Senado do Parlamento italiano, que estamos nesses dias de votação. E que votação é essa? Todo brasileiro que é cidadão italiano recebe uma correspondência e vai colocar lá um X Tressa, Fernando Mauro Tressa, só Tressa. Já votou e coloca de volta no correio. Mas maiores explicações nós vamos ter com o próprio Fernando. Nessa reportagem teremos dois momentos. Um primeiro momento com o Fernando e segundo momento também com o Fernando, mais explicitamente sobre a votação. Eu quero dizer que o meu agradecimento é em Cagete, porque nesse intervalo de um para o outro eu não vou voltar mais. O meu amigo João Carlos Pinto vai colocar a segunda parte do programa com o nosso querido amigo, que eu presto uma homenagem especialíssima. Fernando Mauro Tressa, além de tudo, ser meu grande amigo, é competentíssimo. O senhor brasileiro, o cidadão italiano, vale a pena votar para o Senado do Parlamento italiano em Fernando Mauro Tressa. Eu sou Brambilla, eu ainda não sou cidadão italiano, mas alguns da minha família de origem Brambilla, de Milão, minha avó Ingrácia Brambilla nasceu em Milão, vão votar certamente, convictamente, em Tressa para senador. Vamos então às imagens que falam muito mais do que as minhas palavras. Mas eu confirmo, eu peço, eu solicito a você, brasileiro, que tem a cidadania italiana, que vote no Senado do Parlamento italiano, no Tressa, senador, que vale o seu voto. Veja você na TV, a TV é você, o amor pela cidade. Canal 7, TV Cidade, programa Atualidades, às 8 ao meio-dia e às 20 horas, para Catanduva e região, e pelo YouTube, internet, para o Brasil e para o mundo, especialmente esse programa hoje para os companheiros italianos. Segundo Charlie Chaplin, aqui na sede da API, da Associação Internacional de Publicidade, a persistência é o caminho do sucesso, segundo Charlie Chaplin. Eu tenho ao meu lado, os senhores estão vendo, uma das pessoas que eu mais considero nesse país. Um país imberbe, um país incongruente, um país instável, um país cujos homens públicos não, cujos políticos são da mais baixa expressão. Eu tenho um exemplo de luta, de persistência, de tenacidade. Eu tenho ao meu lado, não o meu amigo, mas eu tenho ao meu lado meu irmão, Dr. Fernando Mauro Tressa, meu presidente da Associação das TVs Comunitárias do Estado de São Paulo e também da ABSECOM, das TVs brasileiras, que nos dão na pessoa do Dr. Fernando Mauro uma tranquilidade muito grande de trabalhar. E ao longo dessa minha vida pública, eu aprendi a admirar esse cara de uma forma excepcional. E ele nos brinda, nos oferece uma alternativa de vida que me surpreendeu. Candidato ao Senado italiano, à Câmara Italiana Europeia, cuja eleição começa agora dia 16. Doutor Fernando, grande dia para o senhor. Queria saudar você, José Alfredo, e ao público de Catanduva e região que nos acompanha agora, dizer que estou muito feliz. E outras TVs comunitárias mais, que certamente também estarão distribuindo este nosso conteúdo. Queria realmente agradecer a oportunidade de poder
conversar com o cidadão ítalo-brasileiro a respeito desse momento importante, um momento eleitoral, um momento em que não há uma obrigação de votar. O voto na Itália é facultativo, mas há um interesse em poder participar da vida pública italiana através da maior ferramenta, do maior instrumento que já foi dada ao cidadão, chamada voto. Depois da Revolução Gloriosa na Inglaterra, ficou consolidado one man, one vote, um homem, um voto. E nós aqui dizemos que o mesmo deve valer para a Itália. Uno uomo, uno voto. Um homem, um voto. E é por isso que a gente conclama os ítalo-brasileiros a poderem participar desse processo eleitoral, em que é feito por correspondência, as pessoas recebem a cédula em casa, 2 cédulas, uma de deputado e outra de senador, e ali podem fazer a sua votação, primeiro escolhendo o partido, depois o candidato na sua lista de preferência. Então, é um momento especialíssimo para a nossa querida... Então, é um momento especialíssimo para a nossa querida Itália. Muito bem, nós fizemos ontem, lá na sede da TV, uma chamada. E você fez um pequeno resumo da importância da sua candidatura. Agora nós estamos transferindo para todas as TVs co-irmãs, através do link. Vamos passar aí para o Fábio, para a TV Guarulhos, distribuir. Essa imagem, os senhores estão vendo, é a imagem colhida aqui, na sede da CESP, o seu presidente e o presidente da BCCOM. Mas mais do que isso, estamos falando com o candidato ao Senado. Caro doutor Fernando Mauro, grande Fernando, como nasceu essa ideia? Na realidade, essa ideia nasceu da inconformidade que eu tive com a política italiana, vivenciando o dia a dia na Itália. Todo ano, desde 2010, eu passo uma média de 3 meses na Itália e outros países da região europeia, e eu acompanho muito política, você sabe disso, eu gosto de política. Aqui no Brasil, nunca fui candidato a nada, porque nós dependemos muito da relação com os parlamentos municipal, estaduais e federais. Então, eu nunca aqui tive a vontade de me apresentar como candidato para não atrapalhar a relação das TVs comunitárias. E então, aqui optei por não me candidatar. Mas na Itália, José Alfredo, eu não atrapalharia, como não estou atrapalhando ninguém aqui do Brasil, sob o ponto de vista político, mas acho que mais do que isso, eu tenho um compromisso com a minha nação, que é o Brasil, e tenho um compromisso também com a minha nação, que é a Itália. Então, eu, analisando os cenários, falei, puxa, eu vou colocar o meu nome à disposição e levantar bandeiras, porque eu acredito que o período eleitoral seja o momento para você demonstrar a sua inconformidade com aquilo que você considera errado na política, seja o momento para você apontar soluções para a sua pátria amada, seja uma oportunidade para você dizer aquilo que você pensa através de bandeiras cívicas que você levanta. Então, é por isso que eu sou candidato ao Senado italiano, lutando muito, José Alfredo, para que o italiano possa ter direito ao voto para presidente da República. O mandato é de quantos anos? O mandato é de 5 anos. 5 anos. E começa a sua posse, se Deus quiser, quando? As eleições são no dia 4 de março, e aí... Não, as eleições 4 de março, não, a posse. As eleições, 4 de março, as eleições, e a posse no mês de abril. Ué, a eleição não agora é 16? Não, é que a eleição, ela é 4 de março na Itália. Nos países fora da Itália, ela acontece 10 dias antes, que é para dar tempo do voto chegar na Itália no 4 de março. Ah, então você vai... O período eleitoral é entre o dia 15 e 22... Agora de fevereiro. Agora de fevereiro, que as pessoas recebem o voto em casa, elas votam e devolvem para o correio. É uma carta pré-franqueada. Aí chega no consulado. Até chegar na Itália... A somatória de voto é lá, no dia... 4 de março é o primeiro domingo do mês, e é ali que você vai contabilizar os votos. E a posse?
Mês de abril. A posse dar-se-á em Roma? Em Roma. Será que nós estaremos juntos? No Palácio de la Madama. Eita, nós, hein? Né? Fernando, quantos assessores o senador tem lá? Ele tem direito a um assessor Só? só. Lá e um aqui na base. Eita, do seu nós. país. Muito bem. E você, como diz agora para as suas TVs, que nós vamos entrar num assunto agora da ABSECOM e da CESP. Por quê? Porque nós vamos fazer um intervalo e vou trazer a mensagem sua, feita ontem, em nome da ICAGET. Nós vamos interromper um minutinho porque o Fernando vai continuar conosco falando um pouco da ABSECOM e da CESP. O nosso querido Zé Ribamar de Souza, ontem gravou com ele e agora vou pedir ao João que coloque a chamada da ICAGET, o apoio cultural, e nós voltamos com esse grande nome brasileiro, que não é só grande no meu coração, é grande em capacidade, inteligência e bondade. Vamos então a um pequeno intervalo. Incagete Cartuchos e Toners, soluções em impressão. A Incagete realiza os serviços de manutenção e reparos em impressoras e copiadoras. Toda a linha de cartuchos, toners e suprimentos para impressoras das melhores marcas do mercado. Fone 17 3524 6752 Catanduva. TV Cidade, Canal 7, via YouTube, para o Brasil, para a Itália. Especial, com o candidato a senador no parlamento italiano, Fernando Mauro Tressa. Não o nome, mas sua capacidade numa contagem regressiva, porque a eleição está aí, você estará recebendo, você que é cidadão italiano, recebendo pelo e-mail ou pelo correio a cédula. Fernando Mauro Tressa, eu tenho um carinho especialíssimo por você. Eu acho que você nasceu para servir e não para ser servido, como eu. Não gosto que te chamo de político, como a mim que não gosto que me chame de homem público. Parabéns! O Brasil estará na Itália através de Fernando Mauro Tressa. Você sabe também do meu carinho por você, meu caríssimo José Alfredo, e quero dizer para você da importância que nós temos nessas eleições para o parlamento italiano, quando nós podemos ter, na região da América do Sul, dois nomes. Um que venha da Argentina, porque lá nós temos o maior eleitorado da América do Sul, é da Argentina. E o segundo maior eleitorado, embora nós tenhamos o maior número de descendentes, é o Brasil. Então, o outro nome poderá vir do Brasil. Mas para que este nome venha do Brasil, para representar os italianos da América do Sul no parlamento italiano, é necessário que os ítalo-brasileiros e os italianos que aqui moram possam também participar do processo eleitoral através do seu voto. Por isso, eu queria deixar aqui algumas das nossas bandeiras para o telespectador que nos acompanha. Primeiro, dizer que a fila dos consulados no Brasil diz respeito a um preconceito que o governo central da Itália tem em relação aos ítalo-brasileiros, aqueles que ficam na fila do Prenota Online para buscar o passaporte, em que, na realidade, é mais fácil você ganhar na loteria do que você ser chamado pelo Prenota Online. Depois, você tem... Então, portanto, esse é um enfrentamento que se faz com dinheiro, ou seja, os consulados têm que receber dinheiro, mas é um enfrentamento político que também se faz a respeito desse tema, e esse é um viés que nós vamos trabalhar junto ao parlamento italiano. Grande Fernando, então, a eleição quando é? A eleição acontece entre os dias 15 e 20 de fevereiro. De agora? Agora, quando as pessoas vão receber a cédula na sua casa. Recebe pelo correio? Recebe pelo correio. Se você me permitir, falar também a respeito da questão migratória, em que a Itália recebe muita gente do leste europeu, recebe muita gente que foge das guerras no Oriente Médio, gente que foge da fome na África, e nós temos que receber essas pessoas da mesma maneira que nós fomos recebidos no Brasil. A minha família de imigrantes, a família Brambilla, que é a sua família, também é uma família de imigrantes, de maneiras que nós não podemos deixar a Itália com muros como construíram
querem construir nos Estados Unidos em relação ao México. Itália per tutti. A Itália é para todos. Mas a Itália também é para os italianos. Portanto, eu acredito que o governo central italiano deva olhar para o ítalo descendente do mundo inteiro para poder também levá-lo para a pátria-mãe. Aqueles que quiserem ir para a Itália, para a pátria-mãe, possam receber um fast track, ou seja, uma aceleração na sua questão da cidadania, na sua questão de quem vai para lá para trabalhar, para gerar emprego, para gerar renda na Itália, que possa ser mais bem recebido pelo governo italiano e, portanto, exista uma política para você também receber. Além de todos os imigrantes que nós já recebemos com amor e com carinho, receber também o ítalo descendente, sobretudo o ítalo brasileiro. E, se você me permitir, para a gente finalizar aqui essas questões das nossas teses, falar também a respeito da eleição para presidente da República. A Itália, nos últimos 70 anos, teve 67 primeiros ministros. Isso demonstra uma instabilidade política forte, tremenda e grave. O povo quer votar para presidente. Se você vai para a França, você sabe que o presidente da França é o Emmanuel Macron. Por que você sabe que o presidente da França é o Emmanuel Macron? Porque ele foi sufragado, ele foi votado, ele participou de um processo eleitoral, teve cobertura da imprensa internacional, portanto você sabe de quem se trata. Agora, quem é o presidente da Itália? Poucos conhecem o presidente da Itália, porque ele não passou por esse processo de depuração, processo de legitimidade que confere a ele o poder para poder falar em nome da Itália. Portanto, nós defendemos que na Itália nós podemos ter uma modificação constitucional para que o cidadão também possa escolher o presidente da República e o primeiro-ministro. Nós concordamos com o parlamentarismo. O primeiro-ministro seja eleito pelo parlamento. São essas algumas bandeiras que eu queria destinar aqui para você e para o público de Catanduva e região que recebe essa programação através da TV Cidade. Quero agradecer a você a oportunidade que você me dá de conversar com o nosso ítalo cidadão para irmos para o Senado italiano rumo a Roma. Na prática, recebeu a cédula, como que ele devolve votando? A cédula para o Senado, você vai colocar um X em cima do partido. Nosso partido é o Civica Popolare. E repete. Civica Popolare. Coloca um X em cima do desenho do partido, sei lá o desenho. E do lado tem uma linha. Nesta linha você escreve Treza com caneta azul. Treza com dois... T-R-E-Z-Z-A, 2 Zs. E aí? E aí você coloca... Só que não tem número, nada? Não tem número, é só o nome. Repete. Então você coloca o X sobre Civica Popolare, que é o nosso partido na Itália. Ao lado você coloca o sobrenome do candidato, no nosso caso é o Treza, T-R-E-Z-Z-A, e depois de você colocar o T-R-E-Z-Z-A, você fecha essa cédula, coloca dentro do envelope e devolve para o correio, porque é um envelope já pré-pago pelo consulado italiano, em que ele, chegando esse voto no consulado italiano, depois ele é enviado para Roma, e em Roma, no dia 4 de março, ele vai ser aberto, vai ter a contagem dos votos e... com o seu apoio, peço humildemente aí o seu apoio, o seu voto de confiança para que a gente chegue no Senado italiano para fazer as mudanças modernizantes que a Itália precisa. Quantas vagas? 2 vagas, uma da Argentina e a outra, se o Brasil votar, do Brasil. Muito bem. Eu tenho a coragem, a liberdade para dizer, eu voto em Fernando Mauro Tressa. Peço o seu voto a quem merece. Dr. Fernando Tressa merece o seu voto. Grazie mille. Depois dessa chamada com meu irmão querido, adoro esse cara. Fernando é uma pessoa que eu aprendi a admirar ao longo da minha existência, da minha vida pública, não política, porque o senhor sabe que eu não gosto que me chame de político, mas de homem público, de comunicador, de jornalista profissional que eu sou. E ele é meu presidente da CESP e da BCCOM. E agora a nível nacional, onde nós teremos um canal dentro da Sky. É isso, Fernando? Na realidade, dentro de todas as operadoras de TV por assinatura via satélite. Então, é Sky, mesmo? Oi, Claro, Vivo, GVT, Nossa TV, Algar, enfim, as operadoras de satélite, elas têm a obrigação de carregar um canal comunitário. Mas, como você tem mais de 100 canais comunitários do Brasil, não se definia qual que era o canal, se é o de São Paulo, se é o do Rio, se é o de Brasília, se é o de Belo Horizonte. E qualquer canal desse que você escolhesse, você escolheria um em detrimento do outro. Então, precisou existir um grande entendimento dos canais comunitários. Que você coordenou. Que eu fiz parte dessa coordenação, para que houvesse finalmente uma regulamentação por parte da Ancine. E a Ancine fez uma regulamentação
destinando, então, este canal por regulamentação para o Instituto ABSECOM, que foi a entidade que se apresentou para organizar esta grade de programação. Então, a TV de Catanduva terá um espaço da TV de Catanduva nesta rede nacional. Sorocaba, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, enfim, todas as cidades em que nós temos um canal comunitário vão poder conversar com o público num nível nacional. Além de falar com a sua cidade na TV a cabo, como é o caso aqui de quem nos acompanha em Catanduva, esse material, por exemplo, poderia ser mandado para a ComBR, Com Brasil, que é a TV comunitária do Brasil, e lá mandado para todos os que têm TV por assinatura no país, que hoje são somados do cabo e os da TV via satélite, são 40% da população brasileira. 80 milhões de pessoas vão receber esse sinal. Já deu start, não? Já começou, não? A gente ainda não está no ar, mas a previsão é que o processo entre no ar agora no mês de março. E a primeira operadora, já te aviso, vai ser o grupo Vivo GVT. E esse grupo Vivo GVT, a sede é onde? A sede do grupo da Telefônica, né, em São Paulo. E agora a central de transmissão, eles têm duas. Uma em Curitiba e outra no Peru. Nós vamos começar com a central que transmite a partir de Curitiba. Por exemplo, a TV Cidade vai mandar um programa. Exatamente. Programa de 30 minutos. Exatamente. E aí a edição é feita dentro desse canal. Que número vai ser esse canal? Já tem, não? Na Sky é o 28, já está... Na Sky é 28? 28, é. Como é que vai se chamar? Com Brasil. Com Brasil. Porque tudo que é bom, com o Brasil fica melhor. Legal, legal. Com Brasil no canal 27 da Sky. 28. 28 da Sky. Isso. Muito bem, 28 da Sky. Guarde isso. E agora, Fernando, para as nossas TVs comunitárias que estão recebendo esse link, essa sua entrevista, você tem alguma colocação a fazer especial? Olha, eu fico muito feliz de saber que as TVs comunitárias estão crescendo cada vez mais, apesar da falta de uma política pública para o nosso segmento. Elas, na realidade, são feitas por heróis da comunicação pública que colocam de pé emissoras que, se fossem em outros momentos, já teriam fechado. Mas como nós somos brasileiros, não desistimos nunca, em alguns casos, como eu sei que é o seu caso, da família Brambila, somos ítalo-brasileiros, é aí que nós não desistimos nunca mesmo. Então eu posso dizer para você que eu fico muito esperançoso com esse canal comunitário nacional, que vai dar um ânimo, vai dar um gás para as TVs locais e vai ser inclusive um diferencial em relação às TVs comerciais que hoje atuam localmente. Então lá em Catanduva, se tiver uma TV comercial, vai atuar localmente. E se tiver a TV comunitária, vai atuar nacionalmente. Então a OAB, quando for decidir se vai fazer um programa na TV comercial ou na TV comunitária, a TV comunitária passa a ter uma vantagem competitiva em relação à TV comercial. Já que ela não pode fazer propaganda comercial com preço, é só o apoio cultural, é a publicidade institucional. Então, eu posso dizer para você que isso vai ser muito útil para que a gente possa conquistar mais e mais parceiros para as TVs comunitárias. Esse ano de 2018, as TVs comunitárias receberão verbas institucionais do apoio cultural? Verbas de publicidade oficial, você diz, do governo? São verbas que dependem pura e exclusivamente do governo federal. Já existem decisões da AGU, a Advocacia Geral da União, dizendo que é justo, é ético, é digno e é muitas vezes necessário que o governo faça a divulgação da sua prestação de serviço, das suas atividades, e que faça na mídia. E as TVs comunitárias receberam parecer favorável da AGU no sentido de que podem fazer essa publicidade. Agora, depende apenas do seu amigo Michel Temer, o presidente da República, de apertar um botão na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, e dizer vamos programar também as TVs comunitárias, reconhecendo as TVs comunitárias como uma força importante da comunicação brasileira. Meu caro Fernando, quem que é o vice da BSECOM seu? Na Associação Brasileira de Canais Comunitários é o Didi. Didi. Belo Horizonte. E na CESP?
Edivaldo Farias. Edivaldo Farias. Guarda esse nome aí. E na CESP é o Wilson Vieira, de Sorocaba. Sorocaba, o Wilsinho. Famoso Sorocaba. Famoso Sorocaba. Agora eu pergunto, você é eleito senador, vai ter que se afastar? Na realidade, eu não me afasto totalmente do país, porque, como eu não sei se eu cheguei a te explicar, mas o senador ou o deputado no parlamento italiano, ele fica 3 semanas em Roma e 1 semana ele fica na base do país dele, da região dele. Ou seja, quem é americano fica nos Estados Unidos, quem é brasileiro fica no Brasil. Isso. Então ele volta para cá. Aí fica 1 semana no Brasil e depois as outras 3 semanas fica em Roma. De maneira que você não se afasta totalmente das suas atividades, nem as atividades empresariais, nem as suas atividades políticas, nem as suas atividades institucionais. Mas é lógico que os vice-presidentes terão aí sim um papel preponderante para tocar as atividades do dia a dia, tanto o Didi na ABCCom como o Wilson na nossa querida CESP, como o Paulo Contin no Instituto ABCCom, que também é nosso vice no Instituto ABCCom, para que possam tocar o nosso projeto do DTH, que é um projeto nacional. Só que o projeto não é meu, é um projeto de todos nós. O que eu fiz foi, dentro da presidência da ABCCom, abrir caminho, abrir passagem para que todos possamos passar. Onde passa um boi... Passa uma boiada. Passa uma boiada. Então, a gente conseguindo colocar esse canal para funcionar nas operadoras, para um canal, será para todos. Porque se não for para todos, não será para nenhum. Muito bem. Fernando, é remunerado o senador? É remunerado. Muito bem. 2 assessores, um lá, outro aqui. 2 assessores. Você, quando estará no Brasil, vai atender no consulado italiano? Não, aí você atende num escritório, não pode ser aqui no nosso caso, o escritório que eu tenho na Rua Estados Unidos, por exemplo, mas é um escritório que não é pago pelo governo italiano. Só o de lá, que assim, é pago pelo governo italiano, que na realidade é o gabinete. Porque é interessante, né? O Palácio della Madama, onde fica o Senado, não ficam os gabinetes lá todos. Tem alguns gabinetes que ficam fora do palácio, em prédios comerciais, nos arredores. E aí, enfim, quando você tem uma convocação para votar, às vezes o senador demora 15 minutos para chegar no plenário. Entendi. Enfim, mas são peculiaridades da Itália que eu acho que precisa modernizar. Por exemplo, se eu te disser que o parlamento italiano, no caso da Câmara dos Deputados, não tem acessibilidade, então se você tiver problema de mobilidade, sedia a rotelle, que é a cadeira de rodas, ou tiver com a questão de uma muleta, você infelizmente não pode entrar porque não tem acessibilidade. Você acha isso justo? Nada. Nada é justo. Então, o que eu imagino é que você possa ter outros prédios públicos que possam servir para o parlamento, prédios modernos, e o prédio antigo se transforma no que a Itália, inclusive, tem muito, que é a preservação da história, que é o museu. Dizendo, olha, aqui, eu tenho a esperança, José Alfredo, de que um dia a gente diga o seguinte: aqui era o parlamento italiano, onde as pessoas não podiam entrar livremente, onde as pessoas que tinham uma dificuldade de mobilidade não podiam entrar com cadeira de rodas ou com muleta porque não tinha acessibilidade. Isto é museu. Isto é passado. Agora o parlamento italiano fica num prédio moderno, com um elevador, com acessibilidade, com justiça, com direitos, aberto ao público. Esse é o meu sonho. E sonho que se sonha sozinho é um sonho só. Sonho sonhado. Mas o sonho que é sonhado por todos é concretizado. Se transforma em realidade. Se você sonha com uma Itália mais digna, porque o parlamento mais digno faz a Itália mais digna. Não é só porque você vai ter um prédio, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo nunca vai para o parlamento. Mas é um parlamento que passa a ser permeável à sociedade, que as pessoas podem entrar livremente, conversar com seus parlamentares, fazerem a pressão cívica, justa, honesta, ética. Agora, se o cidadão não pode entrar, que pressão que ele vai fazer? Nessuna. Nenhuma. Escuta, quantas vagas concorrem os candidatos brasileiros para o Senado? São 2 vagas na América do Sul, como eu tinha explicado, uma historicamente é da Argentina, porque tem o maior número de cidadanias. Segunda... uma só para o Brasil. Segunda vaga, provavelmente do Brasil, se o Brasil votar. Porque se o Brasil não vota, não tem. Aí pode ficar com a própria Argentina, ou pode ir para o Uruguai, para o Chile. Qual o número mínimo de votos para ter essa vaga? Para ter uma cadeira, 70 mil votos. 70 mil votos. Dentro do mesmo partido. Você espera receber quantos votos, Fernando?
Na realidade, o eleitor que vai dizer. Isso é uma caixinha de surpresas. É que nem mas futebol. Mais ou menos. Sabe o que acontece? Porque você vai fazer um trabalho e quem vai julgar é o eleitor. Infelizmente, José Alfredo, sabe quantos dias nós temos para fazer uma campanha na América do Sul? 1 milhão de votos, mais de 20 países. Sabe quantos dias? 21 dias. Apenas 3 semanas. Isso é uma das injustiças que eu acredito que possam, mereçam ser corrigidas na Itália. Você não tem um período tão exíguo, tão curto, para você poder debater com a sociedade, e ter enfrentamentos... Expor suas ideias, participar de debates, ter enfrentamentos, enfim, conversar com a sociedade como nós estamos fazendo agora. Muito bem. Em termos da votação ainda, o que precisa o cidadão brasileiro se tornar cidadão italiano? Na realidade... Além da origem, né? O primeiro é a origem. Como é que funciona a questão da origem? Você precisa... Quem é o descendente italiano? Digamos que o seu bisavô foi italiano. Minha avó, no caso. No seu caso, a sua avó. Então você precisa juntar documentos que são... O primeiro documento é... Filiação. Nascimento da sua avó. Nascimento da minha avó. Depois do nascimento, casamento. Casamento com meu avô. E depois o óbito. O óbito. Depois, o nascimento do senhor, seu pai. No caso, minha mãe. No caso do nascimento da sua mãe. Depois, o casamento dela. Sei. A sua mãe é viva? Os dois já faleceram, pai e mãe. Então, aí depois... Os óbitos. O óbito. Nós estamos falando só da sequência. Da sequência. Aí depois você precisa ter a sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento. Muito bem. Com esses documentos, você faz a tradução juramentada para o italiano. E é com esses documentos... Numa escritura pública. Na tradução juramentada, o tradutor juramentado ele tem fé pública, né? Você faz a tradução juramentada e essa tradução juramentada é a base para você entrar com o seu pedido de cidadania. Seja no consulado, que vai demorar 15 anos, infelizmente, como é hoje. É hoje? 15 anos, 15, é um absurdo. Ou você faz diretamente na Itália. Sei. E aí você faz os seus registros, respectivamente, na questura, que é a polícia, e na comune, que é a cidade, até o vigile, que é o guarda civil, vai até você para constatar que você existe, que você está morando na Itália naquele período, para você poder ter o seu reconhecimento de cidadania. Só uma observação que eu te faço. A mulher não passa a cidadania, ou melhor, não passava a cidadania para o filho ou para a filha. Ou para o neto. Somente o homem que passava a cidadania para os seus filhos. Hein? Já Isso mudou? É uma lei sexista. O que aconteceu? As leis, Olha depois só. elas foram mudando. Por exemplo, depois de 49 para frente, a mulher passou a ter o direito de passar a cidadania. Mas quem vai fazer processo de reconhecimento de cidadania são processos mais antigos. E aí o que acontece? Teve um caso de um europeu, se não me engano, holandês. Ele tinha descendência italiana por parte de mãe. E ele tinha esse problema de a mãe não passar a cidadania. O que ele fez? Ele entrou com uma ação na Suprema Corte Italiana, dizendo o seguinte, que homens e mulheres nasceram iguais perante Deus, perante a Constituição, que têm os mesmos direitos e deveres. E que, portanto, ele achava aquela lei sexista, inconstitucional, teve ganho de causa, e é baseado nesta ação, que é a tal da súmula vinculante, é baseado nesta ação que as demais ações de reconhecimento por parte materna acontecem na Itália. Eu, estando no parlamento italiano, vou cuidar para que não existam movimentos sexistas, movimentos retrógrados no parlamento italiano. Já é um avanço. Para impedir que as mulheres, que vez ou outra sempre tem uma lei sexista, sejam diminuídas, sejam para passar a sua cidadania para os seus filhos, seja para o mercado de trabalho, seja para o serviço público, enfim. Nós vamos trabalhar, até porque o meu partido, se você me permite dizer, é um partido que, sabe, a chapa tem 8 candidatos a deputados, mas no Brasil são 4. Sabe quem são os 4 deputados? Nenhum. São 4 deputadas. São todas mulheres. Por isso, o meu compromisso também com a mulher ítalo-brasileira, para que realmente esses retrocessos não prosperem no parlamento italiano, enquanto eu estiver lá defendendo os italianos da América do Sul,
no parlamento. Para o Brasil, porque esse programa vai ser editado via link também para os canais comunitários da ABSECOM e para a CESP. E, além disso, pelo YouTube, a nível internacional. Você entra no YouTube, você vai ver o Fernando Mauro Tressa, candidato ao Senado pelo Brasil na Corte Parlamentar Italiana. Mensagem dele a todos os senhores e senhoras e seu pedido especial, porque ele merece o voto. Agradeço a você, José Alfredo, agradeço ao telespectador italo-brasileiro que esteve nos acompanhando até esse momento, dizendo que a Itália é um país maravilhoso, país hospitaleiro, boa música, boa gastronomia, bons vinhos. Agora, nós precisamos modernizar ainda o parlamento italiano, há muitas coisas que precisam avançar na Itália, e isso não é pecado nenhum, porque muitas sociedades, elas só avançam com o choque cultural. E eu acredito que o choque cultural dos sul-americanos, que estão acostumados a elegerem os seus próprios presidentes, dos sul-americanos que estão acostumados a poderem ter acesso livre ao parlamento, e os enfrentamentos políticos que nós fazemos em relação, por exemplo, à questão das filas dos consulados, não apenas o enfrentamento econômico, mas o enfrentamento político, são questões que vão certamente prosperar no parlamento italiano, com a nossa chegada lá, graças ao seu voto de confiança, ao seu apoio. Por isso eu peço o seu voto em Tressa senador para as eleições do parlamento italiano e andiamo insieme a Roma. Vamos juntos para Roma. Através do partido Civica Popolare, depois de você escolher o partido com um X sobre ele, ao lado você escreve Tressa, Trezza, e vota para senador. Eu vou até avançar um pouquinho para pedir e conscientemente dizer à senhora telespectador, ao senhor telespectador, que o doutor Fernando Mauro Tressa tem condições morais, condições mentais, com a sua inteligência e competência para receber o seu voto. Peço e encarecidamente rogo ao mestre da vida que dê essa oportunidade a um brasileiro honestíssimo e capaz que seja o senador da República Italiana em nome do Brasil.